Acho que agora tá gravando, né? Agora sim, tá vendo que apareceu aqui parar a gravação? Agora foi. Eu tive que sair e entrar de novo no Teams. Se acontecer isso com o professor, vocês falam isso. É só sair e entrar de novo. Aí agora tá aparecendo, tá vendo? Você está gravando. Então tá beleza. Ó, tá compartilhada a tela, o microfone ligado e tá gravando. Beleza. Vitória. Vocês estão vendo minha tela aí, pessoal? Vocês estão vendo minha tela? Eu tô sim. Então, pessoal, a gente vai fazer continuando aquela análise dos 4 setores da economia que nós iniciamos a aula passada, né? A aula passada a gente falou, na aula retrasada a gente falou da economia com 2 e 3 setores, né? E com 2 setores foram as famílias e as firmas. 3 setores a gente incorporou o governo, aí apareceu a poupança do governo, apareceu a receita líquida do governo, né, e os gastos do governo também. Aí depois a gente adicionou o restante do mundo, né? O restante do mundo apareceu aquela renda líquida enviada ao exterior, apareceu também a diferença entre o PIB e o Produto Nacional Bruto, né? Que o PIB é tudo que é produzido dentro dos limites territoriais do Brasil. Aí já o Produto Nacional Bruto, né, ele leva em consideração tudo que é produzido por nacionais, né, independente se está dentro ou fora do Brasil. Aí a gente também aprendeu que o produto interno bruto se relaciona com o produto nacional bruto, né? Que o produto interno bruto vai ser o produto nacional bruto, né? Mais a renda líquida enviada ao exterior. Né? E a gente fez aí na aula passada nós também fizemos vários exercícios assim, quando você tem produto interno bruto, né? Como você passa do produto interno bruto para o produto interno líquido, né? Aí você simplesmente soma a depreciação. Aí se você tem produto interno bruto a preço de mercado, como você converte isso para custos de fatores? Aí a gente vê, você subtrai os impostos indiretos e soma os subsídios, né? Para custos de fatores, você subtrai os impostos indiretos e soma os subsídios, né? Então, além disso, nós temos que trabalhar com outras variáveis, né, que aparecem até mesmo no site do IBGE, né, que o IBGE é que é responsável por realizar todo esse cálculo do PIB, da Receita Nacional Bruta, da poupança, da remuneração dos empregados e assim por diante. Por exemplo, essa imagem que eu tirei do site exatamente do IBGE, e você tem várias variáveis que nós vimos aqui no curso, né, o PIB per capita, que é exatamente o PIB dividido pela população de um país, PIB a valores correntes, renda nacional bruta, né? Aí, exatamente, tá vendo? Ao invés de falar da renda interna bruta, ele quis falar da renda nacional bruta, né? E também quando ele fala de renda nacional bruta, ele está se referindo também à renda nacional bruta a preço de mercado, tá? Aí você vê que ele fala também da poupança nacional bruta, né? Ou seja, todas essas variáveis que a gente está vendo no curso, né? Isso no site do IBGE, né? E ele também fala aqui da renda nacional disponível bruta que a gente vai ver na sala de hoje, tá? E todas essas variáveis que a gente está vendo também, elas são descritas no nosso livro, né? Aí, o que é a renda nacional disponível bruta, né? A renda nacional disponível bruta, ela leva em consideração não só a renda nacional bruta a preço de mercado, né? Mas ela leva também em consideração as transferências correntes, né? Ou seja, ela é mais ampla ainda, porque essas transferências correntes, elas vão levar em consideração a renda recebida, por exemplo, devido a reparações de guerra, devido a herança, por exemplo, devido também ao dinheiro mandado por cidadãos para nacionais, né, dinheiro mandado para nacionais, né, proveniente de pessoas que moram fora do Brasil. Então, essa renda nacional disponível bruta, ela leva em consideração não somente, né, remunerações por fatores de produção, mas leva também remunerações vindas de heranças, doações por reparações de guerra, dinheiro mandado por estrangeiros e assim sucessivamente, tá? Então, esse é o conceito de renda nacional disponível bruta. Ele vai ser importante para a gente definir o que é a poupança interna, tá? A gente já tinha visto para uma economia aqui, que eu estou pintando de amarelo, tá, pessoal? A gente já tinha visto que uma economia de 2 agentes, a definição de poupança era bem simples, né? Era simplesmente a renda não consumida, né? Como você só tinha famílias, as famílias, então a renda
Então, a poupança era simplesmente a renda recebida pelas famílias menos o consumo das famílias. Aí, agora, a definição de poupança interna, né, quando você tem uma economia com 4 agentes, ela vai ficar um pouquinho mais complicada. Essa poupança interna, que vai ser a poupança do governo, tá? Mais a poupança privada, ela vai ser o quê? A renda nacional disponível bruta, que a gente viu no slide anterior, tá? Que é a renda nacional bruta mais essas transferências correntes do restante do mundo, menos o consumo tanto das famílias quanto do governo, tá vendo? Então, essa poupança interna, que é a poupança do governo, mais a poupança privada, vai ser o quê? É a renda nacional disponível bruta menos o consumo final, tá? Em que esse consumo final é o Cesão mais o Gesão. O Cesão é o consumo das famílias e o Gesão é o consumo do governo, tá? E a poupança interna vai ser o somatório da poupança do governo mais a poupança privada. Aí, nas aulas anteriores, a gente tinha visto o quê? Que a receita líquida do governo vai ser tudo que o governo arrecada, tá? Forma de imposto indireto, mais imposto direto, tá? Mais as receitas originárias, que é quando o governo arrecada, por exemplo, dinheiro na forma de dividendos recebidos por empresas estatais, tá? Menos os subsídios, por exemplo, menos as transferências também, que seriam remunerações de pensão, Bolsa Família, assim sucessivamente, tá? Então, o déficit público, o que é o déficit público? É quanto que o governo gastou mais do que arrecadou. Quanto que o governo gastou mais do que arrecadou vai ser o quê? Todos os gastos do governo, tá? Os gastos do governo vão ser o quê? De duas formas, investimento do governo mais os gastos do governo menos a receita líquida do governo, tá? Mas quando a gente calcula a poupança do governo, a gente só leva em consideração o quê? Os gastos do governo, que são os GESão. Então, a poupança do governo vai ser a receita líquida do governo menos o GESão, tá? Esse GESão, né, que a gente falou, são os gastos do governo que não estão relacionados a despesas com bens de capitais, tá? Então, esse GESão é o quê? Quando o governo, por exemplo, paga funcionários públicos, quando o governo paga, por exemplo, serviços de limpeza e segurança no Cefet, tá? Então, isso tudo vai para o GESão. Tá? No IGESão, que seriam os investimentos em bens de capitais realizados pelo governo, seriam todos os investimentos gastos feitos pelo governo que você imagina que vai auxiliar, né, e beneficiar a produção brasileira no futuro. Então, vai ser o quê? O IGESão vai ser a construção de pontes, né, asfaltamento, por exemplo, a construção de escolas, construção de hospitais e assim por diante. Então, você tem dois tipos de gastos do governo. Você tem os investimentos governamentais, né? E você tem os gastos do governo, que são o GESão, né? E, de certa forma, o IBGE, por exemplo, tenta fazer esse monitoramento, né? Para que o quê? Para que exista uma quantidade suficiente de investimentos governamentais, não somente gastos, para fazer com que o produto do Brasil tenha um crescimento sustentável ao longo dos anos, tá? Beleza. Tem até uma chamada regra de ouro da administração pública, né, que diz que o governo não pode, né, de forma bem resumida, né, pegar empréstimos para ter gastos do tipo GESão. O governo pode somente realizar empréstimos, né, que vai ter o quê? Um objetivo de aumentar a produção futura. Então, qualquer, digamos, empréstimo adicional do governo, né, que seria a regra de ouro da administração pública, das finanças, do orçamento, né, vai dizer o quê? Que empréstimos adicionais têm que ser gastos na forma de investimentos. Tá? Isso está na Lei de Responsabilidade Fiscal, tá? Que acho que, se eu não me engano, é uma lei de 2000, do ano de 2000. Né? Então, aí, além da renda nacional disponível bruta, nós temos a renda pessoal disponível, que é a renda restante, que é a renda que as famílias possuem para o seu consumo, né? Só que essa renda das famílias vai ser o quê? Vai ser a renda nacional líquida, né, pelos custos que elas vão receber, né, pelos fatores de produção, só que subtraído de quê? Subtraído dos impostos diretos, tá? Por que subtraído dos impostos diretos? Porque os impostos indiretos já foram subtraídos para obter a renda nacional líquida dos custos fatores, tá? Então, você vai gastar o quê?
A renda pessoal disponível vai ser a renda nacional líquida custos fatores, que é quanto essas famílias receberam, né, como remuneração pelos fatores de produção, menos o que as suas famílias gastam com impostos diretos. Impostos diretos vão ser o quê? O ICMS, não, imposto direto vai ser IPTU, IPVA e assim sucessivamente, tá? Menos os lucros retidos, que é quanto que as empresas, né, as famílias são donas das empresas, né? Mas quanto que né, esse lucro ficou retido nas empresas e não foi repassado para as famílias, para que as famílias gastem com bens de consumo, né, com o CESão. Mas é importante sempre lembrar, né, que as empresas são uma abstração jurídica e que as famílias são, na verdade, as donas das empresas, né? Mas a renda pessoal disponível, né, vai fazer o quê? Ela vai subir, ela vai calcular quanto, né, de dinheiro que for repassado diretamente para as famílias para que elas possam gastar. Então, vai ser, né, a renda nacional líquida custos fatores, menos impostos diretos, menos, né, os lucros retidos. Beleza? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Então, vamos continuar. A poupança vai ser o quê? Né? Consideramos 4 agentes da economia, né? Nós temos 3 tipos de poupança, né? Na verdade, a gente vai ter a poupança privada, a poupança do governo e a poupança externa, né? No próximo slide, a gente vai falar da poupança externa. A poupança externa é quanto que o restante do mundo, né, faz poupança com o Brasil, tá? E essa poupança externa, a gente vai ver um exemplo que vai ficar bem claro, tá? Mas a poupança interna vai ser exatamente o que a gente viu nesse slide aqui, tá? Nos dois slides anteriores. A poupança interna vai ser a poupança do governo, mais a poupança privada, né? Essa poupança do governo, a gente já viu que essa poupança do governo vai ser a renda líquida do governo, menos os gastos governamentais, né? E a poupança externa, vai ficar mais claro no slide anterior, né? Mas a poupança externa, né, ela vai nos dizer o quê? Qual é a renda, ela fica mais clara sendo escrita assim, ó, é a renda recebida, né? É a renda que o Brasil envia para o restante do mundo, então é a renda que o restante do mundo recebe, né? Menos o consumo do restante do mundo, né? E o consumo do restante do mundo vai ser o quê? Menos X, tá? Menos M. Tá? Então, por isso que ela fica dessa forma, né? Mas eu acho que é mais fácil entender a poupança do restante do mundo, né, como a renda que o restante do mundo recebe, por isso que você tem esse mais renda líquida enviada ao exterior, menos o consumo do restante do mundo, né? A exportação é um consumo do restante do mundo. Então, a poupança que o restante do mundo faz com o Brasil vai ser o quê? A renda líquida enviada ao exterior menos X menos M. Esse X menos M é o quê? O consumo líquido do restante do mundo. Né? Aí a gente vai ter sempre que o investimento vai ser igual à poupança, o I vai ser sempre igual ao S, e o meu S vai ser o quê? A poupança interna mais a poupança externa. Tá? Então, eu escrevi aqui com mais detalhe, tá vendo? A poupança externa que o restante do mundo faz com o Brasil é a renda recebida pelo restante do mundo, tá? Essa renda líquida recebida pelo restante do mundo vai ser a renda líquida que o Brasil envia para o exterior, né? Renda líquida enviada ao exterior, mais as transferências unilaterais, né? Que são doações feitas ou recebidas do Brasil para o exterior, né? Menos o consumo líquido do restante do mundo em relação ao Brasil, ou seja, X menos M. Então, nossa poupança externa vai ser o quê? Vai ser a renda líquida enviada ao exterior, tá? A renda recebida pelo restante do mundo menos o consumo líquido do restante do mundo, tá? Então a poupança externa ela continua tendo aquela cara que a gente está acostumado, né? Que é a renda menos o consumo, tá? Só que aí no caso vai ser a renda recebida pelo restante do mundo menos o consumo realizado pelo restante do mundo, tá? Esse exemplo é bem interessante para a gente ver como tudo se encaixa direitinho, né? Então, vamos analisar esse exemplo. Assim, então, nesse exemplo, você tem uma produção interna de 10 pizzas por R$1 cada pizza, tá? Então, você teve um consumo de 11 pizzas, então, 10 pizzas a R$1 cada, tá? Só que, além de ter consumido essas 10 pizzas a R$1 cada, né, no Brasil, a gente também o quê?
teve o consumo de uma pizza que foi importada, tá? Então, quanto que foi o gasto das famílias? O gasto das famílias foi 11, tá vendo? Porque as famílias consumiram 11 pizzas, né? Então, vamos tentar também analisar quanto foi o investimento das empresas. Quanto que as empresas investiram, né? O investimento das empresas vai ser exatamente na formação, né, desses bens de capitais para que essas pizzarias, digamos, consigam produzir mais no futuro, né? Então, quanto que foi nosso I, que foi o investimento em fornos de pizza, né? Foi R$ 100, né? Dos 10 fornos de pizza que foram comprados dentro do Brasil, mais R$ 20 dos 2 fornos de pizza que foram importados, tá? Então, nosso investimento foi de quanto? Foi de R$ 120, tá? Beleza, pessoal? Alguma dúvida até aqui? Não. Aí, quanto que foi nosso produto interno bruto, pessoal? Nosso produto interno bruto foi tudo que foi produzido dentro do Brasil. Quanto que foi, qual o valor de tudo que foi produzido dentro do Brasil? Foi 10 fornos de pizza, R$ 10 cada, mais 10 pizzas a R$ 1 cada. Então, foi o quê? 100 mais R$ 10, né? Que deu o quê? R$ 110. Então, nosso PIB vai ser igual a R$ 110, tá? Aí acaba dando tudo certinho, né? Porque, ó, nosso PIB foi R$ 110. Só que a gente sabe que o nosso produto, que é nosso PIB, também vai ser igual à nossa demanda, tá? Aí quanto que não foi nossa demanda nesse caso? A nossa demanda foi o C foi 11, né? Então vai ficar 11 mais 120, que é nosso I. Nesse caso a gente não tem consumo do governo, tá? Então o consumo do governo é zero. Mais X, a gente não exportou nada, né? Menos M, que é a importação. Quanto que a gente teve? O nosso M foi quanto? Ó? Nosso M foi uma pizza mais 2 fornos de pizza. Então, nosso M foi o quê? 21, tá? Então, nesse caso, a gente teve 131 menos 21, que deu o quê? Deu 110, tá? Então, você vê que realmente, nesse caso, né, a nossa demanda agregada, ela foi igual que ao produto, né? Então, tudo que foi consumido por nacionais, né, foi o que foi produzido por nacionais, né? Aí você vê que aí a demanda agregada, né, ela coincide com... Desculpa, aqui está faltando menos, né? Você vê que a demanda agregada ela vai coincidir com o PIB, por quê? Né? Porque dentro da demanda agregada aparece o menos M, né? Então, se alguma coisa foi consumida, mas foi produzida por estrangeiros, né, ela vai aparecer na equação da demanda agregada sendo subtraída para que, incorretamente, né, não pareça que o Brasil teve uma produção maior do que teve na verdade. Beleza? E outra coisa que é interessante aqui, pessoal, então também vamos calcular nossa poupança interna. Aí, ou seja, a poupança interna aqui, isso aqui é importante, que eu vou pintar de verde, ó. A poupança interna vai ser toda a produção menos o que foi consumido, tá? Aí toda a produção menos o que foi consumido, né? A produção foi 110 e o consumo foi 11, tá? Então, nossa poupança interna foi 99, tá? Além disso, a poupança externa vai ser o quê? M menos X, tá? Nesse caso, ainda na poupança externa ainda teria o fator que seria mais renda líquida enviada ao exterior, só que essa renda líquida enviada ao exterior é zero. Aí a poupança externa vai ser quanto? Vai ser 21, tá? Então, a poupança interna mais a poupança externa, no nosso exemplo, ela vai ser igual a quanto? Ela vai ser igual a 120, tá? Porque vai ficar a poupança interna 99, mais a poupança externa 21, aí a poupança interna mais a poupança externa vai dar 120, tá? Aí é interessante observar que a gente obteve exatamente aquela equação que ela sempre é válida e ela é importante para a gente, que o investimento vai ser sempre igual à poupança. Nosso investimento foi 120, tá? Que a gente obteve aqui, e esse investimento foi exatamente igual à poupança, tá? Beleza, pessoal? Alguma dúvida? Tudo bem, pessoal? Tá tudo tranquilo? Sim, professor. Tranquilo.
Beleza, então vamos continuando, né? A gente vai usar, então a gente até viu nesse exemplo, né, que o investimento sempre é igual à poupança, então a gente vai fazer uma manipulação, uma pequena manipulação para tentar calcular uma nova expressão para o déficit público, né? A gente sabe que o déficit público, né, é tudo que o governo gasta, né, menos o quanto o governo, tudo que o governo gasta além do que ele arrecada, né? Então eu posso escrever o déficit público, né, como? Primeiro, a gente sabe que a poupança do governo é o quê? É a receita líquida do governo, né, menos os gastos do governo, né? E o déficit público, né, ele vai ser o quê? Ele vai ser o investimento do governo, né? Ou seja, quanto que o governo gasta além do que ele arrecada, né? Então, vai ser o quê? O déficit público vai ser o investimento do governo menos a poupança do governo, né? Então, nosso déficit público também pode ser escrito como? Pode ser escrito como investimento do governo, né, mais o consumo do governo menos a renda líquida do governo. Tá? Então, a gente vai obter agora uma nova expressão para o déficit público, né? O investimento vai ser igual à poupança, tá? Só que a gente tem dois tipos de investimento. Tem investimento, né, privado e investimento do governo, né? E a gente tem dois tipos de poupança, a poupança interna e a poupança externa, tá? Só que a poupança interna ela é dividida em dois tipos de poupança, a poupança privada e a poupança do governo, né? Aí, simplesmente jogando para o lado esquerdo da equação a poupança do governo, a gente vai obter o quê? Que o déficit público, que é igual ao investimento do governo menos a poupança do governo, pode ser escrita como a poupança privada menos investimento privado mais a poupança externa, tá? Sempre lembrando que o déficit público é a receita líquida do governo menos o quanto o governo gasta na forma de consumo, que é o GESão, e os investimentos do governo, tá? Então, aqui a gente simplesmente utilizou aquela equação importante para a gente, em que o investimento é igual à poupança, né, para escrever o déficit público de uma maneira diferente. Tá? A gente tem antes de acabar aqui o capítulo, a gente só tem duas definições que de vez em quando aparecem também nos dados do IBGE, que é o excedente operacional bruto e o rendimento misto bruto. Tá? O rendimento misto bruto normalmente também é escrito como rendimento dos autônomos, que é uma nomenclatura mais intuitiva, que vai dizer exatamente a remuneração dos profissionais autônomos, tá? E informais que não estão organizados na forma de uma empresa. Tá? Já o excedente operacional bruto é um proxy, né, do lucro bruto obtido pelas empresas. Né? Aí, ou seja, o que é importante aqui é que a remuneração obtida pelos autônomos, mais a remuneração, né, que é obtida pelas empresas, né, ou seja, o lucro bruto das empresas, vai ser exatamente igual ao PIB, a preço de mercado, né, subtraído da remuneração de todos os empregados que foram utilizados por aquelas empresas e por aqueles autônomos. Tá? Então, essa aqui é uma definição que ela aparece menos, né? Mais comum exatamente é a definição de PIB a preço de mercado, mas ela também aparece nos dados do IBGE quando você quer saber a remuneração das empresas mais a remuneração dos profissionais autônomos, né? E também é importante ter uma noção, né, da diferença entre a remuneração das empresas, né, e a remuneração desses autônomos e profissionais informais, tá? Vamos fazer esse exercício aqui rapidinho, tá? Tentem fazer esse exercício 9 para mim, por favor. Retirado do livro também. Então, só vou colocar os dados do problema, né? Produto nacional líquido, a custos fatores, né? Que é 200. Aí o problema pede o quê? O produto interno bruto a preço de mercado, né? E nos é dado o quê? O produto nacional líquido, né? A custos fatores, né? Que vai ser igual a 200. Como eu faço a conversão, pessoal, do produto nacional líquido a
a custos fatores, né, para produto interno bruto a preço de mercado, que é que o problema quer. Então, eu tenho nacional aqui, né, e eu tenho que fazer a conversão do produto nacional para o produto interno. Né? Aí eu tenho que somar o que? A renda líquida enviada ao exterior, né? Eu tenho o produto líquido, eu tenho que fazer a conversão para o produto bruto. Então, eu tenho que somar o que? A depreciação, né? E eu também tenho o que? Produto a custos, fatores, eu tenho que fazer a conversão para o produto a preço de mercado. Então, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que somar os impostos indiretos e subtrair os subsídios, tá? Então, vai ficar o quê? Vai ficar 200, renda líquida enviada ao exterior, que é 50, mais a depreciação, que é 80, mais os impostos indiretos, que é 80, não tem, tem subsídios, que é 20. Então, vai ficar o quê? Vai ficar 250 mais 160, né? Aí vai ficar 410 menos 20, né? Que vai dar 390. Então, nossa resposta aqui é D. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Não, não, professor. Tentem fazer essa 5 aqui, que ela é uma boa introdução para o que a gente vai fazer a seguir. Vê se alguém consegue me responder aí, por favor. Vou dar dois minutinhos para vocês fazerem e já volto já. Peraí. Voltei, pessoal. Então, nessa questão 5, né, ela diz, imagina se você tem entre 2 anos consecutivos, né, se você teve um aumento do PIB, né, por exemplo, se você tem se o PIB no ano 2, por exemplo, é maior do que o PIB no ano 1, tá? O ano 2 vem depois do ano 1, tá, pessoal? Sei lá, pode ser... E aí, o que significa? Significa necessariamente que no ano 2 você teve uma produção maior do que no ano 1? Se o PIB em 2021, né, ele foi maior do que o PIB em 2010, isso significa que necessariamente a produção de 2020 foi maior do que a da produção de 2010? Ou de 2018, por exemplo? Não necessariamente, pessoal. Então, aqui a resposta correta é a letra E, né? O que a letra E diz? Né? Simplesmente, se você diz para mim que em 2 anos consecutivos, né, a produção do ano 2 foi maior do que a produção no ano 1, né? Não necessariamente a produção no ano 2 foi realmente maior do que a produção no ano 1. Por quê? Porque devido à inflação, os preços do ano 2 podem estar simplesmente maiores do que o preço do ano 1. Tá? Então, para você poder falar que realmente no ano 2 houve uma produção maior do que no ano 1, você tem que comparar também o quê? Os preços no ano 2. Faz sentido, pessoal? Sim, professor.
Então, a gente vai ver aqui nesse PDF aqui, né, que a gente vai falar exatamente da diferença do PIB real e do PIB nominal, né? Então, essa aqui é a definição do PIB nominal, né, que ela está embutido nessa definição do PIB nominal, o efeito da inflação. Então, a gente vai ver como a gente pode subtrair, digamos, como a gente pode eliminar do PIB nominal o efeito da inflação, né? E a gente elimina esse efeito da inflação para obter o PIB real, né? Então, o que é o PIB nominal? O PIB nominal é simplesmente a produção de determinado ano expressos em unidade monetária aos preços correntes daquele ano. Tá? Então, o que é o preço corrente daquele ano? Para calcular o preço de 2020, 2021, você simplesmente utilizou os preços dos produtos em 2021, tá? Aí, para calcular o PIB em 2018, você simplesmente utilizou os preços, né, dos produtos do ano de 2018. Então, você tem o cálculo do PIB nominal, você simplesmente vai pegar para cada um dos preços, né, para cada um dos preços dos produtos I, você vai multiplicar qual o preço daquele produto, a unidade daquele produto, né, qual o preço de uma unidade daquele produto, vezes a quantidade daquele produto que foi vendido. Né? Essa definição faz sentido, pessoal? Faz sentido, pessoal? Sim, né? Você quer saber qual foi a produção total do país em determinado ano, né? Em valores correntes, é simplesmente 10 pizzas foram vendidas, né? Aí você vai multiplicar 10 vezes o preço de cada pizza, né? Só que aí que você tem que levar em consideração que o preço das pizzas ao longo dos anos mudam, né? Então, se você quer analisar se seu país teve realmente um crescimento econômico real, você tem que desconsiderar, né, a variação do preço ao longo dos anos. Né? Então, o que a gente vai ver hoje também é como você obter, né, o PIB real a partir do PIB nominal. Né? Aí você simplesmente vai o quê? Vai dividir, né, para obter o PIB real a partir do PIB nominal, você simplesmente vai dividir pelo quanto os preços, né, cresceram naquele período. A gente vai ver isso com calma, hoje ainda. Né? Então, por exemplo, se essa aqui, né, é a série histórica do PIB do Brasil, né, aí você pode falar, beleza, né, realmente o PIB do Brasil está crescendo, né, a capacidade industrial de produção do Brasil está aumentando. Né? Mas você vê que se você não fosse capaz, né, de fazer essa conversão do PIB nominal para o PIB real, você não estaria fazendo uma comparação justa, né? Porque simplesmente está embutido no valor do PIB, né, um efeito indesejado, que é o efeito da inflação. Tá? Então, por exemplo, quando eu faço assim, o crescimento do PIB, né, eu olho uma notícia do tipo assim, a Alemanha revisa e eleva o crescimento do PIB no terceiro semestre para 8,5%. Né? Então, nesse crescimento do PIB, tem que ser levado em consideração o quê? O crescimento do PIB real. Porque se você levar em consideração também o crescimento dos preços, você vai estar fazendo o quê? Uma comparação injusta. Né? Aí agora eu vou dar um exemplo para vocês, tá? Bem específico do que é da diferença do PIB real para o PIB nominal. Imagina que você tem uma economia que produza somente dois bens, tá, em um serviço. O serviço aqui seriam cursos, tá? Então, você tem dois bens aqui, o primeiro bem é pizza e o segundo é refrigerante, tá? E sua economia também produz cursos, tá? Aí, no ano de 2012, tá, sua economia produziu, né, 50 cursos ao preço de 200, né? 2.000 pizzas ao preço de R$30 cada uma e 10.000 refrigerantes ao preço de R$3 cada um. Né? Só que aí você vê que no ano de 2013, o que aconteceu? O preço do curso aumentou, tá? A quantidade dos cursos vendidos se manteve constante, tá? O preço das pizzas aumentou também, tá? E o preço do refrigerante se manteve constante, né?
Só que é importante observar aqui, né, que enquanto a quantidade vendida de cursos se manteve constante, a quantidade vendida de refrigerante também se manteve constante, né, a quantidade vendida de pizzas diminuiu. Tá? Então, eu vou calcular aqui o PIB nominal, tá? Em valores correntes para 2012 e 2013. Então, o PIB nominal em 2012 vai ser quanto, pessoal? Vai ser simplesmente o produto dos elementos da primeira linha, né? Então, vai ser 200 vezes 50, né? 30 vezes 2.000 e 3 vezes 10.000, que dá 100.000. Tá? Aí, o PIB em 2013 vai ser o quanto? Vai ser 270 vezes 50, 35 vezes 1.900, mais 3 vezes 10.000, tá? Que deu 110.000. Tá? Ou seja, apesar de em 2013 você ter tido uma produção menor, tá? Porque houve uma diminuição na produção de pizzas, tá? Você teve um PIB maior. Tá? E por que você teve um PIB maior? Porque houve um aumento do preço da pizza, tá? E houve um aumento também do preço dos cursos. Tá? Então, você vê que o aumento nos preços, ele camuflou, na verdade, uma diminuição real no valor do PIB. Né? Aí, nesse caso, se a gente for calcular o crescimento do PIB nominal, né? O crescimento do PIB nominal vai ser quanto? Vai ser o PIB nominal em 2013, que foi 110.000, né? Dividido por 100.000, menos 1. Ou seja, você teve um crescimento do PIB nominal de 10%. Tá? Aí, como que é feito, então, o cálculo do PIB real? Tá? O cálculo do PIB real é feito da seguinte forma. Né? Você utiliza determinado ano como o ano base, tá? E você vai utilizar, tá? Então, utilizamos os preços dos bens e serviços desse ano base, tá? Estou lendo aqui, para calcular o valor dos bens e serviços em outros anos, né? Aí, o que eu quero fazer aqui? Então, para ter uma comparação justa, pessoal, do ano de 2012 com o ano de 2013, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar as quantidades do ano de 2013, mas vou multiplicar pelos preços do ano de 2012, que assim eu consigo fazer uma comparação justa se houve ou não um crescimento econômico. Faz sentido, pessoal? Então, o que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu vou, para calcular, então, a produção de 2013, né? Eu vou utilizar os preços de 2012, né? Então, eu vou fazer o quê? Ó? Então, eu vou fazer 200, que é o preço de 2012, vezes 50, 30, que é o preço de 2012, vezes a quantidade transacionada em 2013, mais 3 vezes o preço de 2013, vezes a quantidade transacionada em 2013. Tá? Então, é esse aqui que é o cálculo feito para o PIB real. Ou seja, você utiliza determinado ano como seu ano base, mas você utiliza, obviamente, as quantidades do seu ano de interesse. Né? Você utiliza um ano como ano base, né, como fonte dos preços, para fazer o quê? Uma comparação justa ao longo dos anos. Tá? Então, se eu fizer esse PIB aqui, que é 200 vezes 50, 30 vezes 1.900, mais 3 vezes 10.000, tá vendo? Que é exatamente esse PIB real aqui, tá vendo? Em 2013, né? Aí eu vou calcular, então, o crescimento do PIB real. Aí o PIB real em 2013 vai ser o quê? Vai ser 97.000, dividido pelo PIB real em 2012. Tá vendo que deu 100.000? Que aí vai dar o quê? 0,97, né? Menos 1. Né? Então, você vai ter o quê? Uma diminuição no PIB de 3%. Né? Então, olha só o que eu escrevi aqui. Ó. Veja que o valor do crescimento do PIB real é inferior ao valor do crescimento do PIB nominal. Né? Então, quando isso acontece, a gente tem certeza que aquele crescimento do PIB nominal que apareceu foi devido ao quê? A exatamente o aumento dos preços. Tá? Então, a gente vai... Então, eu espero que vocês entendam agora. Se vocês não entenderem, vocês me avisam, né? A gente vai ter essa medida aqui, que é o PIB nominal dividido pelo PIB real, que a gente vai chamar de deflator do PIB, vai ser exatamente o que, pessoal? Esse deflator do PIB vai ser exatamente o índice geral de preços, que ele vai tentar informar para a gente quanto que os preços aumentaram nesses 2 anos. Né? Por quê? Porque eu vou utilizar as mesmas quantidades, tá? Só que eu vou mudar o quê? Os preços, né? Que o PIB nominal vai ser o quê? Ó?
vai ser o preço do ano 2 vezes a quantidade transacionada do ano 2, né? E o que vai ser o PIB real? O PIB real vai ser o somatório, né? Só que eu vou usar o preço do ano 1, ó. O preço do ano 1 vezes a quantidade do ano 2. Isso através do quê? De todos os bens da nossa economia. Então, dessa forma, eu vou ter uma medida o quê? De quanto que os preços aumentaram na nossa economia durante aquele período. Então, isso aqui, esse deflator do PIB também é chamado de quê? Índice geral de preços. Tá? Aí, nesse caso aqui, a gente lembra que nosso PIB nominal deu valor de 110 mil, tá? E nosso PIB real calculado deu valor de quanto? De 97 mil, tá? Ó, o PIB real foi 97 mil, tá? Em 2013. Em 2013, nosso PIB nominal foi 110 mil, tá? Então, isso significa que, de uma forma geral, levando em consideração todos os produtos dessa economia, né? O que aconteceu aqui? Nosso PIB, os preços nessa economia, de uma forma geral, aumentaram quanto? 3,4%. Beleza, pessoal? Vocês estão entendendo tudo aí? Alguma dúvida até agora? Vocês estão entendendo? Tem alguém? Tá tranquilo, professor. Sim, professor. Pode Beleza. seguir. Eu já dei uma aula de 1 hora, né? Porque eu tenho que perguntar isso também para saber se está funcionando a internet, né? Teve uma vez que não apareceu nenhum aluno, mas acho que eu já falei isso, né? Que eu fui dar uma... Aí eu falei assim, não apareceu nenhum aluno, mas já vou adiantar e já vou gravar a aula. Aí eu comecei gravando a aula, só que aí depois, aí eu botei a aula no YouTube, aí eu fui escutar, né? Aí depois eu deparei que eu não tinha ligado o microfone, aí eu tive que gravar de novo. Então, por isso que eu tenho que ficar perguntando, porque às vezes eu estou falando aqui, mas a internet caiu e tem ninguém me escutando. Então, e vocês estão vendo também a tela do computador, né? Estamos sim. Então, você vê que houve um aumento, tá, houve um aumento generalizado dos preços de 13,4%, tá? Além disso, então, nesse caso aqui, né, a gente fez o quê, ó? Para calcular esse índice geral de preços, né? A gente fez um somatório, a gente manteve constante o quê, pessoal? No numerador e numerador. No numerador e no denominador, né? A quantidade dos bens, né, no segundo ano, né? E a gente variou o preço, né? Mas também existe um outro método, tá? De você calcular esse índice de preços, né? Que é chamado de índice, acho que é a pronúncia é Las Perres, né? Que você o quê? Você faz o contrário. Naturalmente, como é um índice de preços, tá? No numerador e no denominador, os preços têm que estar diferentes. Então, no denominador vai ser P2 e no numerador vai ser Q1. Só que nesse índice, né? Ao invés de utilizar as quantidades, por exemplo, no segundo ano, que seria o ano de 2013, para calcular esse índice geral de preços, que é chamado, né, o método da época base, você utiliza como quantidade também a quantidade referente à época base. Então, aqui seria a quantidade do ano de 2012, tá? Não. Aí, por exemplo, como você pode, tendo calculado esse índice de preços, tá, que é o L, como você pode calcular, então, pessoal, o índice de crescimento real a partir do índice de crescimento nominal? Aí você simplesmente vai dividir o índice de crescimento nominal, né, que eu mostrei abaixo aqui como calcula, pelo quê? Pela variação de preços, né? Ou seja, para obter o valor real de crescimento da sua economia, o que você vai fazer? Você vai calcular primeiro, por exemplo, o índice de crescimento nominal e você vai descontar, né, ou seja, através da divisão, pelo índice geral de preços, né? Então, dessa forma, você consegue descontar, né, do crescimento nominal quanto que aquele crescimento foi obtido a partir da variação no preço daquele intervalo, tá?
Aí você tem o outro índice, né, que é chamado índice de Pasch, que na verdade é igual ao deflator do PIB, né, que o índice de Pasch ele vai novamente possuir valores diferentes do preço no numerador e no denominador, porque você está querendo medir a variação de preços, né? Mas isso aqui é chamado de método da época atual, tá? Porque você vai utilizar o quê? A quantidade, né, referente ao período atual, ou seja, esse caso aqui a gente utilizaria a quantidade de 2013, né? Nesse caso aqui, a gente utilizaria o quê? A quantidade, né, referente ao período de 2012. E, novamente, você vai poder, né, calcular o índice de crescimento real através da divisão do índice de crescimento nominal pelo seu índice de preços, que é o P, ou poderia ser esse deflator do PIB, tá? Que, na verdade, dá no mesmo. Aí tem um índice que é derivado desse índice de Pasch, índice de Laspers, que é simplesmente a média geométrica desses dois índices, tá? Né? Então, pessoal, tentem fazer. Alguma dúvida aí, pessoal? Se não tiver uma dúvida, tentem fazer esse exercício do livro, tá? Que tá na página 221 do livro. O item A, por favor, agora, para terminar a aula aqui. Então, você vê aqui Então, você tem o faturamento dessa empresa, tá? A gente nem está falando de PIB, mas só para vocês entenderem como é feito essa passagem, né, do índice de preços de um faturamento nominal para o faturamento real, quando a gente desconta essa variação dos preços, né? Então, você vê que nessa segunda coluna aqui da tabela, você tem o faturamento nominal, em que está embutido nesse faturamento o valor da inflação nesse período, tá? E você tem o índice de preços para cada mês, tá? O índice de preço base é o índice de preço exatamente em janeiro, pessoal. Tá vendo? E para cada um desses meses posteriores a janeiro, ele vai dizer quanto, né, que foi aumentado os preços daquele período em relação a janeiro, tá? Então, eu gostaria que vocês calculassem aqui, né, o faturamento real dessa empresa, do setor químico, né, para os meses de fevereiro e março, por exemplo. Né? Só que o que acontece? Esse faturamento aí, ele está sendo dado o quê? Né? Em relação aos preços de fevereiro, né? Em relação aos preços de março também. Só que você não sabe se você teve um aumento do faturamento real ou se esse aumento do faturamento foi simplesmente dado, né, em relação ao quê? Ao aumento geral nos preços, tá? Então, calcule esse item A, por favor. Pelo menos para fevereiro e março. Vou dar uns 2 minutinhos para vocês fazerem, por favor. O faturamento real em fevereiro vai ser quanto? Ó, fevereiro real, né? Vai ser o quê? Vê se vocês concordam, né? Então, tem que descontar o aumento de preços que eu obtive, né? Então, vai ficar o quê, ó? Vai ficar 10.600, tá? Em fevereiro. Dividido o quê? Pelo aumento de preços que eu obtive, né?
E qual foi o aumento de preço de fevereiro em relação a janeiro? Foi o quê? De 102, né, por 100, tá? Então, o faturamento em fevereiro vai ser o quê? Vai ser 10.600 dividido pelo aumento, tá, de preços que eu obtive de janeiro para fevereiro. Então, vai ser 10.600 dividido por 1,02, tá? Ou seja, de fevereiro para janeiro teve um aumento nos preços de 2%, tá? Então, vamos ver, ó. Então, exatamente o que eu fiz aqui, tá, pessoal? Né? Só que, do jeito que ele fez, vai ficar o quê? 10.600, né? Dividido por 102, tá? Aí aparece aquele 100zinho, tá? Porque passa multiplicando, tá? Então vai ficar 2.600, né? Dividido por 102 vezes 100. Mas é importante ver o que eu quero no denominador. Eu estou comparando o preço, né? O faturamento em fevereiro, né? Eu divido pelo quê? Eu divido por quanto que os preços cresceram naquele período, tá? Os preços cresceram o quê? De 100 para 102. Então, eu vou dividir 10.600 pelo quê? Por quanto que os preços cresceram naquele período para obter o quê? O faturamento real em fevereiro, tá? Aí, fazendo essa divisão aqui, ó, exatamente o que eu fiz aqui é o que ele fez, tá vendo? Ó? Índice de preços do setor químico, que vai ser o 102 vezes 100, tá? Aí o faturamento real em fevereiro vai ser o quê? 10.392, tá? Tá? Para março eu vou fazer a mesma coisa, né? Aí eu faria o que em março? Aí ficaria 11.200, tá? Dividido por, aí em março, aí ficaria o quê? 103, tá? Dividido por 100. Né? Então ficaria 11.200 dividido por 1,03, que aí daria quanto? 10.873, tá? Que aí seria o faturamento real em março. Beleza, pessoal? Alguma dúvida nesse item A aqui? Tudo bem, pessoal? Sim. Beleza, pessoal. Então, o curso acabou aqui, tá? Essa aula, ela já está no Teams, tá? O PDF já está lá nos arquivos do Teams. Eu vou colocar essa videoaula lá no YouTube para quem quiser, tá? Assistir, mas a aula também vai ficar para quem quiser assistir. O vídeo dela vai ficar também no Microsoft Teams, então quem quiser pode assistir no Microsoft Teams ou no YouTube. Eu boto no YouTube porque eu acho que facilita a visualização, sabe? Você ter organizadinho numa playlist. Então todos os vídeos já estão no YouTube, todos os vídeos já estão no Teams também, todos os slides também já estão no Teams, tá? Aí a prova vai ser similar ao que foi a P1, tá? Então vai ser questões múltipla escolha, mas vocês têm que justificar cada uma das respostas. Então, a semana que vem a nossa prova e o conteúdo do curso nesse semestre termina aqui. Aí a prova, na verdade, o conteúdo vai englobar tanto o conteúdo da P1 quanto esse conteúdo do final ou seja, o conteúdo da P2 engloba o conteúdo todo do curso. Alguma dúvida, pessoal? Não, professor. Beleza, pessoal. Então, até semana que vem, que é a data da nossa P2, pessoal. Valeu, obrigado e até semana que vem. Tchau, tchau. Muito obrigado. Valeu, obrigado, tchau.